Graças a Deus, queremos agradecer ao nosso irmão Felipe Braga pela participação, lendo o capítulo de número 7 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Agora vamos facultar a oportunidade ao nosso diácono, nosso irmão Genival Aureliano. Ele vai ler aqui o capítulo 8 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Dando continuidade, vamos ler Romanos, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como está enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são seguindo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, e portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, em vosso, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebei o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo prestes não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação
da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ele, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança porque o que alguém vê como o espera, mas se esperamos o que não vimos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele que segundo Deus intercede pelos santos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus que os justificará, quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem o amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.